Olá, vamos mergulhar hoje na 10ª etapa da jornada do herói, que é o caminho de volta. Pensa nesse momento como um ponto crítico da história, sabe? É uma hora de decisão cheia de novos perigos e que já começa a preparar o palco para o grande finale. E para começar, nada melhor que essa citação épica da Eneida. Ela já dá o tom perfeito. Porque, muitas vezes, o maior desafio para um herói não é nem a aventura em si, mas sim a jornada para casa. É na volta que o verdadeiro aperto acontece. E isso nos leva direto para a escolha fundamental que o herói tem que fazer nessa etapa. Depois da grande provação, depois de conseguir a recompensa, vem o dilema. Será que vale a pena ficar no mundo especial? Ou é hora de se comprometer e encarar a jornada de volta para casa? É uma pergunta que faz todo sentido, né? O mundo especial pode ser incrível, ter seus encantos, mas a grande maioria dos heróis escolhe voltar. Eles voltam para aplicar o que aprenderam, para compartilhar a conquista. É quase como a ideia dos bodhisattvas na crença budista, que atingem a iluminação, mas decidem voltar para o mundo para ajudar outras pessoas a acharem o caminho também. Então, o ponto central aqui é que essa etapa tem que reacender a energia da história. Sabe aquela calmaria que vem depois da recompensa? Pois é, ela acaba aqui. A narrativa precisa de um novo empurrão, um novo gás para lançar o herói e quem está acompanhando a história direto para o terceiro e último ato. E aqui está a definição-chave. O caminho de volta não é só uma viagem física, de um lugar para o outro. Na estrutura da história, é uma nova travessia de limiar. É a grande virada que leva a trama do segundo ato para o clímax do terceiro. Muitas vezes o objetivo até muda. Deixa de ser conquistar e passa a ser escapar. E o que dispara essa jornada de volta? Isso é bem interessante. Pode ser uma coisa de dentro para fora, uma decisão do próprio herói, ou, o que geralmente é mais dramático, uma força externa. Pode ser um prazo acabando, o vilão se organizando para atacar de novo, ou até uma informação nova, bombástica, que muda tudo e força o herói a correr contra o relógio. E por falar em ameaças externas, talvez o elemento mais eletrizante dessa fase seja justamente esse. Quando a força do mal, o antagonista que parecia derrotado, ressurge das cinzas para se vingar. Tem um princípio narrativo aqui que é muito poderoso e que vem lá das artes marciais. Vilões que não são totalmente derrotados na provação central, eles quase sempre voltam. E voltam mais fortes, com mais raiva, prontos para uma retaliação que pode ser devastadora. E essa imagem aqui ilustra a psicologia por trás disso de um jeito brilhante. É só pensar em como a gente luta contra um mau hábito. Primeiro, ele é desafiado. Ele parece que vai ceder, que está enfraquecendo. Mas aí, bem quando parece que a vitória está perto, ele volta com tudo num último ataque desesperado. A sombra, na narrativa, funciona exatamente do mesmo jeito. O exemplo perfeito do cinema é o Tom Dunston em Rio Vermelho. Depois de ser superado, ele não aceita a derrota. De jeito nenhum. Ele canaliza toda a energia dele para juntar pistoleiros e começar uma caçada implacável atrás do filho. Ele se move com a força de um trem desgovernado. É a personificação da sombra vingativa. Essa retaliação da sombra, na maioria das vezes, dá início a uma das sequências mais clássicas e empolgantes que existem, seja no cinema ou na literatura. A boa e velha cena de perseguição. Nos contos de fadas, essa perseguição até ganha um nome especial. É o voo mágico. É um recurso narrativo fascinante, em que o herói, durante a fuga, usa objetos que se transformam em obstáculos mágicos para atrasar o perseguidor. A mecânica é bem simples, mas visualmente é muito forte. A heroína, em perigo, joga um simples pente no chão, e esse pente vira uma floresta impenetrável. Um lenço pode virar um rio. É uma maneira de mostrar o herói usando seus recursos, muitas vezes presentes que ganhou de aliados, para superar uma força que parecia esmagadora. Mas olha, a dinâmica da perseguição pode mudar bastante. De um lado tem aquele terror de ser caçado por um vilão implacável como Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes. Do outro, existe uma inversão que é até comovente. Ser seguido por um admirador, como aquele garotinho em Shane, que segue o ídolo dele para todo lado numa demonstração de lealdade total. Ok, então, vamos juntar todas essas peças. É hora de entender as funções cruciais que essa etapa do caminho de volta tem na estrutura geral de uma boa história. Resumindo, o caminho de volta é essencial. Ele injeta uma energia nova na trama, eleva o que está em jogo, dá para o vilão uma última e memorável chance de atacar e, o mais importante, ele testa o herói de verdade. É a hora de usar toda a sabedoria e as habilidades adquiridas para sobreviver essa última corrida até a linha de chegada. E fica aqui uma reflexão final.
Numa história, seja um filme ou um livro que marcou a vida de alguém, como o herói ou heroína é forçado a voltar? Que tipo de perseguição essa pessoa enfrenta no caminho? Analisar essa etapa diz muito sobre o coração e estrutura de qualquer grande história.